A Jeremias da parte do Senhor, dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá eu te farei ouvir as minhas palavras. Então eu desci à casa do oleiro, e eis que ele realizava um trabalho nas rodas, e o vaso que ele fez de barro estava desfigurando na mão do oleiro. Então fez dele novamente outro vaso, como parecia bem ao oleiro fazer. Então a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: ó casa de Israel, não pode eu fazer convosco como este oleiro? Diz o Senhor. Eis que como o barro está na mão do oleiro, assim estáis vós em minha mão, ó casa de Israel. Senhor, meu Deus e meu Pai, está aqui, ó Deus, a tua palavra, Senhor. Quero te agradecer, ó Pai, por tudo que o Senhor está nos proporcionando, meu Pai. Que essas palavras, Pai, que o Senhor vem falar com a tua igreja hoje, não seja eu que venha falar, mas sim o Senhor, meu Pai, diretamente com o teu povo, com a tua igreja, Pai. É desta forma que eu venho te orar e te agradecer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e toda igreja que concorda diz: amém. Amém. Todos podem sentar, tomar seus assentos. Irmão, e esta palavra para mim é muito importante, porque um dia eu me converti através dessa palavra. E eu estava estudando muito essa palavra e analisando as escrituras, nós podemos perceber que é uma conversa de Deus com Jeremias. Deus está mandando Jeremias fazer algo. O texto é dividido em 3 partes: a entrega da mensagem que Deus entrega, a maneira que Israel reage quando recebe essa mensagem de Jeremias, e o tratamento que o mensageiro recebe do povo de Israel. Jeremias recebeu essa mensagem do Senhor, passou para o povo de Israel, e o povo de Israel maltratou Jeremias, porque achavam que era Jeremias que estava falando palavras dele, mas não era palavras de Jeremias, era a palavra do Senhor, que estava Jeremias só passando a mensagem do Senhor para o povo de Israel. Irmão, no texto, quando Deus diz assim a Jeremias: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá eu te farei ouvir as minhas palavras. Deus podia dizer a Jeremias: Jeremias, eu vou te dizer isso para tu passar para o povo de Israel, aonde Jeremias estava. Mas Deus disse a Jeremias: desce à casa do oleiro, e lá, só lá, eu falarei contigo novamente. Jeremias, a primeira coisa que ele fez foi obedecer à voz do Senhor. Imediatamente Jeremias desceu até a casa do oleiro. Jeremias chegando à casa do oleiro, pelo texto você vai ver que Jeremias chega, é como se Jeremias chegasse na porta da casa do oleiro e lá ficasse parado, observando o oleiro trabalhar, observando o oleiro pegar o barro, colocar sobre as rodas, movimentar a roda e começar a trabalhar, criando aquele vaso através daquele barro, porque só depois que, quando o oleiro está trabalhando, que o vaso se desfaz na mão do oleiro, é que Deus volta a falar com Jeremias. Irmãos, hoje eu venho falar aqui para vocês sobre o processo. Tudo para ser transformado, ele tem que ter um processo. Tudo para se transformar, ele tem que ter um processo. Eu vou te dizer uma coisa esta noite: para ser transformado em uma borboleta, primeiramente não vem a lagarta. Então tudo que Deus fez pode se transformar, mas você tem que passar por um processo.
tudo tem que ser passado por um processo, e o processo de Deus. Vou lhe dizer o processo do barro. O oleiro vai até a beira do rio, cata aquele barro que está de todo jeito, cheio de impureza, cheio de pedra, cheio de tudo, cheio de falhas, cheios de defeitos. Depois dele pegar e catar este barro na beira do rio, ele leva para a olaria. Chegando na olaria, ele vai começar a preparar o barro, a separar as impurezas da matéria-prima que ele vai utilizar. Depois que ele separa tudo isso, ele vai colocar sobre as rodas e vai trabalhar e vai construir aquele vaso. Mas deixa eu te dizer uma coisa hoje, esta noite. Ele fez o vaso, não fez? O vaso não está feito em cima das rodas? Mas se eu disser a você que ainda não é vaso, às vezes você acha que está preparado, às vezes você acha que chegou a sua hora, chegou o seu tempo, meu Deus. Mas você ainda não é vaso, você ainda é barro. Você está em cima das rodas, o oleiro tocando em você, o oleiro olhando para você, o oleiro respirando em cima de você, mas você ainda é vaso, ainda é barro. Você não se transformou num vaso. É a mesma coisa na olaria. Ele pegou aquele vaso, aquele barro, transformou num vaso, mas ali ainda não é um vaso, ali é barro. Aí deixa eu te dizer uma coisa, aí o oleiro pega e o vaso quebra, o vaso ou o barro, como você preferir, se quebrou, estava fazendo o vaso, transformando, aí o vaso se quebrou. Aí o oleiro faz o que com o vaso? Ele joga fora? Porque ele tem outros pedaços de barro para transformar outros vasos. Ele podia bem, quebrou, vai pro lixo, eu vou pegar outro ali e vou fazer outro vaso. Será que Deus, o nosso oleiro, quando tu estás quebrado, será que ele pega assim, joga tu fora e diz eu vou escolher outro? Quando tu se quebra, porque tem muitos louvores aí que estão dizendo, Senhor me quebra e me faz de novo. O Senhor não quebra ninguém, mas se você se quebra por culpa sua mesmo, Ele lhe refaz. Mas quebrar, Deus não quebra ninguém. Maltratar, Deus não maltrata ninguém. Culpar, Deus não culpa ninguém. Nós que nos culpamos, nós que nos quebramos, nós que nos perdemos. Mas Deus, com a sua divina misericórdia, vai nos buscar onde Ele está. Vai nos buscar onde nós estivermos. Ele não joga a gente no lixo. Ele nos tira do lixo e nos transforma em alguém. Ele nos faz ser hoje quem somos. Então, quando Deus manda Jeremias ir até a casa do oleiro, você pode notar que isso é uma parábola que Deus estava mostrando a Jeremias, assim como as parábolas que no Novo Testamento que Deus falava para os seus discípulos. Da mesma forma, Ele queria falar ao povo de Israel que mesmo o povo de Israel se quebrando, mas que se arrependesse, Deus ia refazer o povo de Israel novamente. E hoje Deus fala com você da mesma forma. Hoje Deus fala a você: ei meu filho, tu estás se sentindo quebrado, tu estás se sentindo fraco, não te preocupa, porque enquanto tu estiver nas minhas mãos e debaixo do meu olhar, eu te refaço. Enquanto tu estiver sobre as minhas mãos e sobre o meu olhar,
eu te refaço. Eu não vou te jogar fora, eu vou te refazer. Muitas vezes eu escutei essa semana um testemunho que eu fiquei analisando, que muitas vezes os nossos pastores, eles não seguram, eles não botam freio, ele para você. Mas se acontecer um dia de seu pastor botar um freio para você, é porque você está necessitando. Você não vai entender hoje, mas você vai entender lá na frente. E esta pessoa que contou esse testemunho, ele disse o seguinte, que recebeu várias oportunidades para ir pregar. E quando ele ia pregar, o pastor dele disse, ele chegava para o pastor e dizia: pastor, eu vou pregar em tal canto, pastor. O pastor dizia: você não vai não. Mas pastor, eu sou doido para pregar naquela igreja. Mas você não vai, porque eu preciso de você na obra hoje. Aí tá certo, meu pastor, eu não vou não. Quando foi na outra semana, ele disse ao pastor: pastor, o senhor sabe um sonho? Um sonho que a gente tem, pronto, um sonho que eu tive era de pregar nessa igreja. Eu fui chamado e eu vou pregar hoje lá. O pastor disse: você não vai não. Mas meu pastor, e o meu sonho? Você não vai não, porque não chegou a sua hora. Ele escutou a voz do pastor dele, e hoje é um dos maiores pastores e pregadores da palavra do Senhor. Prega para uma, duas pessoas, não, prega para milhões de pessoas. Por quê? Porque ele escutou. O freio que o pastor deu nele foi necessário naquele momento, para que ele se transformasse no pregador que ele é hoje. Então é um processo, é a obediência do Senhor. Você tem que obedecer. Mas meu pastor não é ser humano? É um ser humano, mas ele está escutando a voz do Senhor e está passando para você, está fazendo algo para a sua vida. Ele não está agindo dele, ele está agindo do Senhor, porque Deus só faz assim. E a gente não entende, não é para entender. A gente tem que só que aceitar e fazer, porque Deus é que está no controle da nossa vida, sim ou não? Sim. Então, se Deus está no controle da nossa vida, por que vamos questionar? Por que vamos murmurar? Meu Deus. Por que vamos dizer: meu pastor disse que não era para mim ir, para mim não ir, mas eu vou mesmo assim. Ou senão, minha mãe disse que não era para me fazer isso, ou meu pai disse que não era para me fazer isso, mas eu vou fazer só por pirraça, para mostrar a minha mãe e meu pai que eu posso fazer. Está errado. Se você não obedece a seu pastor, a sua mãe ou a seu pai, como é que você quer obedecer a Deus? Então está errado. Na Bíblia do Senhor, não sou eu não, a palavra do Senhor diz: honrai pai e mãe. Honrai o teu pastor, porque é um processo. Tu estás passando por um processo, e esse processo vai terminar quando tu passar pelo processo todo que Deus quer que tu passe. O vaso, o processo do vaso, ele pegou o barro, tirou as impurezas, construiu o vaso se quebrou. Aí Deus fala novamente com Jeremias: Jeremias, será que o povo de Israel é assim na minha mão? Ó casa de Israel, não posso eu fazer convosco como este oleiro, diz o Senhor. Eis que como o barro está na mão do oleiro, assim estáis vós em minha mão, ó casa de Israel. Nós somos feitos de quê? Igreja, pode responder, viu? Nós somos feitos de quê, igreja? Lá no livro de Gênesis capítulo 2, Deus fala que nos fez do pó da terra, do barro. Mas quem é que se sente hoje vaso? Eu ainda não estou pronto para ser vaso. Eu ainda quero ser barro. Sabe por quê? Porque quando um dia eu chegar a ser vaso, a minha responsabilidade é maior.
E eu quero que Deus me deixe como barro ainda. Não quero que Ele me coloque como vaso. Por enquanto não, porque Deus sabe o processo. Eu ainda estou no processo. No processo eu ainda estou. Então, do mesmo jeito que Deus estava falando a Jeremias aqui para o povo de Israel, Ele fala contigo esta noite. Sabe qual é o processo todo? Ainda falta muita coisa. Quando o vaso quebra, o oleiro diz assim: eu vou refazer. Então tu estás se sentindo quebrado, Deus está dizendo assim para tu: eu vou te refazer esta noite. Eu estou com as minhas mãos sobre a tua vida. Eu estou te refazendo esta noite. Eu estou com meus olhos olhando para ti. Porque Ele está te refazendo. Ele está com a mão sobre a tua vida. Porque enquanto nós estivermos na presença do Senhor, com as mãos do Senhor na nossa vida e com os olhos dele, nós não temos o que temer. Mas o processo depende de obediência. Muitas vezes a gente diz assim: eu vou fazer algo, mas se esquece de fazer o principal, de orar a Deus para saber se Deus realmente permite que você faça isso. Ah, mas eu orei a Deus, orou um dia. Será que realmente Deus deu essa resposta a você em um dia? Orou uma semana, até que vai. Deus responde quando Ele quer. Ele pode responder num dia. Eu não estou dizendo que Ele não responde num dia. Ele responde em um segundo, quanto mais em um dia. Mas ora mais a Deus para saber se é realmente isso que Deus quer para a tua vida. Muitas vezes tomamos decisões precipitadas no calor da aflição. E lá na frente nós se arrependemos. Muitas vezes nós estamos num lugar, morando numa casa boa e tudo, e Deus diz assim: não sai. Aí tu sai da tua casa e vai morar em outro canto. Será que foi Deus que permitiu tu fazer isso? Ou tu diz: eu estou no emprego, mas eu não gosto desse emprego. Eu vou sair desse emprego e vou para outro. Será que foi Deus realmente que está permitindo essa outra porta de emprego abrir? Ou será que é o inimigo abrindo essa porta de emprego para te tirar da presença do Senhor? Então temos que respeitar o processo de Deus para nossas vidas. Temos que respeitar a decisão de Deus. Porque não é de todo jeito, não é de toda forma. Deus já fala: tu vem de todo jeito. Mas de todo jeito não pode continuar. Tem que ter transformação. Tem que ter transformação. Irmãos, lá no livro de Atos, capítulo 9, versículo 15, diz assim: diz-lhes, porém, o Senhor: vai, porque este para mim é um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Jesus manda aqui o cara entregar a mensagem. Ele entregou a mensagem, porque ele aqui era um vaso escolhido para Deus. Deus disse: vai, porque ele é um vaso escolhido. Ele vai ser meu seguidor. Ele vai proclamar o meu evangelho. Ele vai converter reis e gentios para mim. E foi obedecido à palavra do Senhor. E ele foi e falou. E tudo que Deus mandou ele fez. Deixa eu te dizer uma coisa. Abra a tua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 24. Eu vou te mostrar um processo. Um processo que Jesus fez com seus discípulos. Glória a Jesus. Livro de Lucas, capítulo 24, versículo 46 em diante, até o 49, que diz assim: e diz-lhes: assim está escrito, e assim convia que o Cristo sofresse e ressuscitasse dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. E vós sois testemunha dessas coisas.
e eis que eu envio sobre vós a promessa de meu Pai, mas ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Sejais revestidos de poder. Deixa eu te dizer, os discípulos, todos 12, passaram por um processo. Passaram ou não passaram? Todos passaram por um processo. Pedro cortou a orelha de Malco. Pedro negou Jesus 3 vezes. Mas lá no livro de Atos, capítulo 2, desceu sobre os discípulos o Espírito Santo, batizando com fogo. E ali todos falaram em línguas estranhas, repartidas como os de fogo. E Paulo pregou e se converteu 3.000 almas. Para ele fazer isso, Paulo não, Pedro. Para Pedro fazer isso, Pedro teve que passar por um processo. Para Pedro se converter realmente, ele teve que passar por um processo. Ele passou por esse processo de Jesus. Jesus disse: ficai em Jerusalém. E Pedro e os outros discípulos ficaram em Jerusalém. E do alto veio o revestimento, que foi o Espírito Santo para a vida deles. E Pedro pregou e 3.000 almas se converteram. Foi um processo ou não foi? Passaram por um processo, passaram 3 anos e meio com Jesus. Um processo grande para poder eles se transformarem em vaso, para eles espalharem o Evangelho a toda criatura. Irmãos, chegou o melhor de tudo agora. É o final do processo. Eu vou fechar aqui a minha Bíblia e vou fechar o caderno, que eu fiz um esboço, mas eu não consigo ler nada do esboço. Eu faço estudo, mas eu não consigo ler nada. Então eu vou te dizer: o vaso quebrou na mão do oleiro, o oleiro refez o vaso, e no final desse processo, o que é que tem que ser feito? Esse vaso tem que ir para o fogo. Esse vaso ele vai com fogo em uma alta temperatura, para que ele venha assar e se transformar em vaso. Então muitas das vezes nós estamos nesse processo do fogo. É uma tribulação que passamos, é um aperreio que estamos passando, é uma agonia que estamos passando, e achamos: Senhor, essa tribulação não acaba mais. Senhor, este aperreio não acaba mais. Senhor, isso que eu estou passando não vai acabar. Deixa eu te dizer uma coisa: muitos, quando estão no fogo, se quebram. E na alta temperatura, quando o oleiro coloca o vaso lá dentro e fecha a porta, na hora que está assando o vaso, o oleiro não pode abrir aquela porta. Sabe por quê? Porque se ele abrir a porta, os outros vasos que estão lá dentro, eles vão quebrar da mesma forma que um se quebrou. Quando ele abrir, os outros se quebram. Então deixa eu te dizer essa noite: tu está no fogo da tribulação, tu está passando por aperreio, mas tu estás na vista do Senhor. Sabe por quê? Porque o Senhor vai ali no forno e dá uma olhada e diz assim: aquele meu servo ali não trincou ainda não, e nem vai trincar. Ele vai assar bem direitinho, porque se tu trincar dentro do forno, tu vai desistir. Se tu trincar dentro do forno, Deus não tem como botar a mão dele lá dentro para te tirar do forno, não. Ele vai deixar tu mesmo trincado lá dentro. Mas como é que eu estou trincando lá dentro do fogo? Porque tu estás murmurando, porque tu estás reclamando, porque tu estás blasfemando contra Deus. Se tu estás passando pelo processo do fogo, é porque Deus quer que você passe por esse processo. É porque isso aí é um processo para lá na frente, o fogo maior, quando vir, você suportar. Porque Deus não dá a você aquilo que você não pode suportar. Então esses vasos que estão no fogo, esses barros,
que estão no fogo para ser transformados em vaso, eles não podem reclamar. Então, se tu estás reclamando esta noite de alguma coisa, tu não reclama, porque este processo tu vai ter que passar. Tu queiras ou não, tu vai passar por este processo, porque lá na frente, quando Deus abrir o forno e te tirar lá dentro, tu vai estar um vaso lindo e maravilhoso para ser usado por Ele, para a honra e glória do Senhor. Porque quando tu se transforma num vaso, não é para a tua glória, nem para a tua honra, nem para o teu poder. O poder é de Deus, a honra é de Deus e a glória é de Deus. A honra, a glória e a exaltação é para Ele, não é para mim, não é para você, não é para ninguém. Então, se tu estás fazendo algo na obra do Senhor e estás passando por tribulação, amém. Não é porque você está fazendo algo na obra que você vai ser isento de aperreio, não. De tribulação, não. Mas procura fazer a obra com maior amor e carinho. Tratar os teus irmãos como se deve se tratar os seus irmãos. Amai a Deus sobre todas as coisas e amai a teus irmãos como a ti mesmo. Às vezes palavras doem mais do que uma tapa. Às vezes não, todas as vezes as palavras doem mais do que uma tapa. Então vamos tentar nos mudar, tentar aceitar a transformação de Deus para nossas vidas, passar pelo forno sem reclamar e sem murmurar, para que essa transformação venha a ser completa. Sabe por que eu digo isso, irmãos? Sabe o que é que os vasos, existe vaso para a honra e glória do Senhor, e existe vaso para a desonra do Senhor. Por que você diz isso? Vou dar um exemplo. Os vasos antigamente eram usados para tudo que é coisa para fazer. Era usado como guardar vinho, guardava frutas. Mas o principal que o povo fazia era guardar ouro. Os ricos derretiam uma grande quantidade de ouro, colocava dentro dos vasos e enterrava esses vasos. Quando ele precisava do ouro, ele ia lá, abria o buraco, tirava o vaso, quebrava o vaso, e por dentro estava o quê? O ouro. O que é que eu quero te dizer esta noite? Tu vai passar pelo processo, tu vai terminar todo o processo de Deus na tua vida. Deus vai te encher com o poder e a glória dele, para que quando tua carcaça de barro ser quebrada, tem um vaso de ouro dentro de ti, tem um vaso de ouro dentro de você, para a honra e glória do Senhor Jesus. Lá no livro de 2 Timóteo, capítulo 2, diz assim, versículo 20: ora, numa grande casa não há somente vasos de ouro e de prata, mas também de madeira e de barro, alguns para a honra e outros para a desonra. Portanto, se um homem se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para uso do mestre, e preparado para toda boa obra. Então, irmãos, esta noite eu quero te dizer, espera o processo terminar na tua vida, conversa com o Senhor, para que o Senhor venha te transformar em um vaso de ouro, para a honra e glória do Senhor Jesus. E aqui eu agradeço a minha rica oportunidade, em nome de Jesus.